Presença salesiana em São Paulo de Luanda. Contextualização da região: São Paulo de Luanda. São Paulo é o padroeiro da paróquia, nome do apóstolo, nascido por volta do ano 10, na cidade de Tarso da Cilícia. Filho de judeus da tribo de Benjamim que cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Tornando-se mestre dos fariseus, começou a perseguir os cristãos e depois se converteu, começando a anunciar o evangelho aos judeus. A paróquia fica localizada na cidade de Luanda, tendo ao lado o prédio da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEAS. Em 1933, Monsenhor Manuel Alves da Cunha começou a se preocupar em encontrar um terreno para uma futura missão. Quem foi o Monsenhor Manuel Alves da Cunha? Não poderia falar da missão de São Paulo sem referenciar este homem. Foi um missionário português, nasceu em Chaves, em 8 de junho de 1872 e faleceu em Luanda, em 4 de junho de 1947. Concluiu o bacharelato em Teologia na Universidade de Coimbra, 1894. Foi professor do ensino particular na sua terra, 1897, e em 22 de setembro de 1900, é ordenado sacerdote. Em 31 de outubro de 1901 é nomeado cônego de Luanda e nos anos seguintes, passa a provisor e vigário-geral, da Sé, vice-reitor do Seminário Liceu Vigário Capitular, prelado doméstico, governador do Bispado, protonotário apostólico e diretor das missões católicas. Foi ele que criou o Liceu de Salvador Correia e aí foi professor e reitor. Também foi vereador da Câmara de Luanda e provedor da Misericórdia da mesma cidade. Em 1926 o ministro João Belo chamou a Lisboa para com ele estudar o Estatuto das Missões e a reorganização do Ministério do Ultramar. Regressou a Angola e prosseguiu a sua brilhante carreira polivalente, ao nível religioso, académico e político. Em 1º de novembro de 1941 embarca compulsivamente no Cubango e desembarca em Lisboa, em 27 do mesmo mês. Só regressa a Angola em 2 de janeiro de 1943. Nesse lapso de tempo publica e anota o 3º volume da História das Guerras Angolanas de Cadornega, 1942. Alberto de Lemos, seu biógrafo e seu aluno, escreveu: é um dos maiores vultos da história de Angola. Dotado de inteligência superior e modelo de virtudes cristãs, foi sempre colaborador indispensável e amado pela hierarquia que com ele privou. Polígrafo de muitos méritos, foi historiador, etnólogo, apostolado, boletim da Diocese, revista Arquivos de Angola. Assim nasceu neste bairro a Missão de São Paulo, nos Moseques de Luanda. Em 1935, as atividades paroquiais começaram e já nesse ano foram realizados os primeiros batismos. As Irmãs de São José de Cluny chegam no dia 10 de junho de 1935, quando ainda não havia nada, somente em dezembro passaram a morar na nova e atual residência. Monsenhor Manuel Alves da Cunha vinha a celebrar missa aos domingos na capela onde é atualmente o salão da paróquia. A paróquia, missão, confiada ao clero diocesano, permitiu atingir o centro da população dos bairros periféricos da cidade, tão carentes de assistência religiosa. Em 1935 foi nomeado primeiro pároco da São Paulo o Sr. Padre Cônego Manuel das Neves, onde se manteve até 1948, em que a paróquia foi confiada aos capuchinhos, que começaram a construção da atual Igreja de São Paulo, cuja inauguração deu-se a 11 anos depois. A 18 de outubro de 1959, o templo foi inaugurado. Linhas sóbrias, modernas, espaços amplos e arejados para acolher o máximo possível de fiéis, o centro paroquial ficou inacabado, devido à guerra, sendo hoje as instalações da CEAST. Há muito que os capuchinhos tencionavam entregar a paróquia à arquidiocese, sob o pretexto de não terem pessoal suficiente para gerirem 2 obras só na arquidiocese de Luanda. Referiam-se paróquia de São Paulo e a obra de São Domingos que, por sua vez, compreendia também a paróquia de Fátima. Dom Moaca convidou os salesianos para assumir a paróquia. Estes aceitaram o convite e agradecido até que já sentiam a necessidade de ter uma casa na capital que lhes servisse de apoio logístico às demais comunidades do interior. Assim, no dia 23 de julho de 1982, chegou a Luanda vindo da comunidade salesiana do Dom do Padre Azevedo Jurandir para assumir o cuidado da paróquia, recebeu-a das mãos de Dom Eduardo Moaca, e provavelmente estiveram presentes alguns missionários capuchinhos para testemunhar o ato. Estava assim fundada a presença salesiana de Luanda. Para além da paróquia, Dom Moaca entregou também aos salesianos a residência, propriedade da arquidiocese construída antes da chegada aos capuchinhos, ainda no tempo do cônego Manuel das Neves. Depois do padre Jurandir de Azevedo, juntou-se à comunidade o irmão Virgílio Lopes, e no dia 12 de dezembro, o padre Aurélio Vitorino Neto e o irmão Humberto Michelino, ambos missionários vindo do Brasil. Estes foram os primeiros salesianos que formaram a comunidade de Luanda. Entretanto, Roma Salesiana emitiu apenas o decreto de direção canônica da Comunidade de São Paulo no dia 09 de março de 1983, colocando-a sob o protetorado de Nossa Senhora Auxiliadora.
Os salesianos aqui chegaram a julho de 1982 na atual paróquia de São Paulo. Ereção canônica, 09 de março de 1983. Padroeira da comunidade, Nossa Senhora Auxiliadora. Em frente da residência está um pátio, não equivalente a 2 quadras de basquetebol. Aqui realizam de tudo: desportos, o convívio entre os jovens, os ensaios para as celebrações litúrgicas, reuniões de grupos juvenis, isso tudo diariamente das 7 às 21 horas. A paróquia tem uma comunidade cristã, localizada no bairro do Mota, onde encontram-se um centro de formação profissional, uma comunidade cristã, com eucaristia diária, um posto médico, uma casa de acolhimento para meninos de rua assim chamada Mama Margarida em Magone. A presença salesiana na paróquia São Paulo aprofundou a devoção e o carinho para com Dom Bosco e demais santos salesianos. O movimento juvenil salesiano agrega um conjunto de mais de 24 grupos juvenis, e tem servido de apoio e exemplo para todas as outras comunidades salesianas. A maioria parte dos grupos reúnem-se aos domingos, os tircinantes às vezes acompanham os grupos como acessórios. A catequese Ponto Alto da paróquia conta com cerca de 6.500 catequizados, distribuídos nas 4 fases do catecumenado, que dura 4 anos. Uma dezena e meia de grupos apostólicos de adultos faz desta paróquia um exemplo para as demais paróquias da cidade. Na paróquia diversas fases de catequese, atendendo às idades e circunstâncias dos vários setores a formar e a evangelizar. Cada ano, a paróquia tem promovido a formação de catequistas, que ao final da formação são apresentados na missa dominical onde são enviados. Mais de 150 colaboradores que se colocam à disposição para a missão da catequese. O padre Aurélio de Oliveira Neto, salesiano de Dom Bosco, como coordenador principal, tem incentivado muitos catequistas paroquial a terem o bom nível de relacionamento interpessoal no grupo. A experiência de comunhão torna-se sinal de conversão e caridade dentro da comunidade educativo-catequética. Conviver com a diferença dos outros para enriquecimento, quando é partilhada de maneira construtiva e numa visão de fé. Esta caridade, partilha deve contaminar aos catequizandos. Seguindo bons testemunhos dos catequiatas, a paróquia realiza anualmente o evento Natal Solidário para oferecer aos pobres um momento de descontração e alegria. Toda a comunidade paroquial se organizam em uma campanha solidária para proporcionar um lanche aos participantes durante a confraternização, que conta ainda com apresentações de alguns números. Baseando-se nos trechos bíblicos: porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. São Mateus 25, 35. A preocupação para com os outros é uma pura manifestação de amor ao próximo, é algo que dá um sentido maior para a vida, e os maiores presenteados não são aqueles que recebem, mas sim, aqueles que dão algo de si para o outro. Se cada um pudesse sair um pouco de si pelo outro, teríamos muito mais pessoas auxiliadas, não só nesta época do ano, mas durante o ano todo. As pessoas, unidas, são capazes de fazer muito. A importância destas ações nos faz pensar ainda nas desigualdades sociais e nos menos favorecidos, e especialmente, nos faz agir com gratidão por tudo aquilo que temos e somos. Não precisamos dispor de muito dinheiro, nem de muito tempo, mas é importante sair de si. Olhar um pouco além e avaliar tudo aquilo que a minha ação pode dar ao outro. A paróquia é muito ativa na ação, várias outras atividades têm-se realizadas para o bom crescimento dos seus fiéis.